Bom, essa minha fala eu direciono aos professores municipais de Cotia. Eu fiz aqui um rascunho para falar um pouco de nós educadores, de um modo geral, e para deixar aqui o meu repúdio, né, a esse governo que só nos soube nos menosprezar esses últimos anos na cidade de Cotia. Eu quero começar falando que professores, só quem dá, por exemplo, dessa situação que tivemos em Cotia, 5% de aumento, as demais categorias, como ele assim disse, é porque realmente não conhece o ofício de um professor ou de uma professora. E eu quero hoje, com toda a simplicidade, sem que me próprio elogiar, quero falar um pouco de como sou eu. E como um professor às vezes age, na maioria das vezes, em sala de aula. E eu vou falar de mim. Mas eu sei que muitos colegas, tanto quanto eu, agem tanto quanto eu, ou melhor que eu, em sala de aula. Tá? Em hipótese nenhuma eu me acho melhor do que ninguém, jamais. Jamais quero carregar esse título, por mais que talvez alguém possa pensar. Mas eu, com toda a simplicidade do meu trabalho, com toda a maneira espontânea, todo o jeito de eu trabalhar em sala de aula, e nos últimos anos eu sempre recebi muitos elogios de muitos pais, e isso sempre me incentivou a continuar com esse trabalho. Sempre cheguei a pensar da seguinte maneira: estou no caminho certo. Tá? E procuro dar o melhor de mim. E isso que eu vou falar um pouquinho agora. Um professor ou uma professora, depois eu vou passar isso aqui a limpo e também vou publicar essa carta de repúdio, que assim vou chamar. Bom, o professor precisa chegar no seu local de trabalho, eu sempre procuro chegar 10 minutos antes, no mínimo. Sabe para quê? Porque o professor precisa abrir seu armário, pegar suas coisas, postar-se essas coisas na mesa. O professor ele precisa organizar essa sala para receber esses alunos. Se ele vai dar uma aula diferente, ele precisa modificar as carteiras, principalmente quando é com os pequenos. Eu estou falando aluno de jardim, primeiro ano. Quando já é quarto, quinto ano, até terceiro ano, até mesmo segundo ano, os alunos mesmos ajudam a arrumar a sala. Mas fora disso, o professor tem que estar lá. Além do mais, o professor tem que tentar chegar na fila, 7 horas da manhã, uns 2 minutos antes, para receber esses alunos. Geralmente as escolas, quase todas de Cotias, fazem a sua oração, sua prece, antes de entrar. Então o professor tem muita atribuição. Se ele vai passar um vídeo, ele precisa pegar o vídeo, precisa conectar a televisão. Muitas vezes o professor precisa buscar essa televisão em outra sala. Já aconteceu comigo, de eu buscar a televisão, busquei o vídeo, aí não funcionava. Troquei de vídeo trocentas vezes, não funcionava. Troquei de cabo, não funcionava. Teve uma vez que eu abri mão da aula, atrasou toda a minha aula, porque o DVD não funcionava. Ora funcionava DVD, ora não funcionava o cabo. Aí eu desisti. Então o professor tem todos esses percalços no seu ofício. Isso é só o começo. Se o professor vai usar data show na escola, ele também precisa chegar cedo. Algumas escolas em Cotia têm data show. A maioria delas não tem notebook. Aí o professor leva seu notebook de casa. Eu tenho parado de levar notebook para usar nas escolas de Cotia, pelo menos nesse governo, com tanta insatisfação que tenho dele. Algumas escolas que têm notebook eu uso, né? Quando tem, eu tenho que agendar
esse notebook para ser usado junto com o data show. E aí existe uma parafernália para você montar tudo, ver o canto da parede que você vai usar. As salas de aulas não estão adaptadas para ter o data show, então você tem que levar um telão branco que você tem que postar na parede. Pouquíssimas salas, acho que é do ADOC, lá sim, lá já tem um telão. Toda sala de aula tem um telão próprio, fixado na parede. Acho que, se não me falha a memória, é lá que eu vi. Gostei muito. Estou lá na escola do ADOC. Acho que é única na região de Cotia. Se tiver mais alguém aí me dá um toque depois. Mas é isso. Isso quando o professor vai usar o data show em sala de aula. Bom, se o professor também quer usar o rádio alguns dias para trabalhar a música, uma letra de música, instrumentos, ele também precisa chegar um pouco cedo, testar os rádios. Já aconteceu comigo. Tem uma escola, sem citar nome, eu testei acho que uns 6, 7 rádios. Gente, nenhum funcionava. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes não tem manutenção. As escolas em si, elas compram os aparelhos e tudo, mas não tem uma equipe da prefeitura responsável para fazer manutenção nos rádios. E não é competência também do diretor contratar um profissional que faça a manutenção dos rádios. Reparos, o leitor não está lendo, geralmente é isso que acontece. Então não adianta, às vezes tem escola que tem 6, 7 rádios com DVD e nenhum funciona. Lamentável. Mas isso acontece na cidade de Cotia. Bom, também já aconteceu de eu chegar em escola aqui em Cotia que todos os aparelhos funcionam. Ou pelo menos que eles pegavam para mim, mandavam na minha mão, funcionou e mandava bem. Parabéns às instituições onde quase tudo funciona bem. Bom, uma coisa curiosa também que chegou na cidade de Cotia e em algumas escolas, ventiladores. Muito que bem chegou os ventiladores para ser instalado. Gente, cadê o instalador cadê o cara que vai instalar os ventiladores para nós em sala de aula? Eu acho que eles foram sequestrados. Ele foi sequestrado. O cara que poderia instalar o ventilador, gostaria muito que a prefeitura, então, pelo menos, existem salas de aula que nem ventilador tem. Eu estou numa, por exemplo, que não tem nem ventilador. Mas o ventilador chegou lá. Quem vai instalar pra gente? Alguém é uma alma viva da Secretaria de Educação. Veja se vocês têm um profissional, se consiga mandar ele. É muito simples instalar um ventilador, mas tem que ser no mínimo eletricista e que saiba fazer o serviço. Mas é simples, só tem que dizer isto. Mas isso acontece na cidade de Cotia. Bom, isso, e às vezes tem aqueles que funcionam, acontecia muito. Eu tinha uma sala que tinha 2 ventiladores que funcionavam. Um não podia deixar ligado porque o barulho dele atrapalhava a minha aula. Isso quer dizer falta de reparo, de manutenção, de troca. Essas coisas, ventilador, geralmente não se faz manutenção. Geralmente quando está com um barulho excessivo, por eles custarem baratos, são descartáveis e colocam o motor em seu lugar. É isso que eu tenho visto acontecer. Bom, se professores quiserem trabalhar jogos matemáticos com os alunos, muitas vezes, tem que confeccionar alguns materiais, como eu fiz várias vezes. Eu tenho vários jogos montados na minha casa, tenho até um bingo. Só que às vezes tem que evitar de levar para a escola, né? Porque o meu salário caiu tanto que, por contenção de economia, eu prefiro trabalhar de moto todos os dias. Assim eu economizo dinheiro. Porque nos últimos 3 anos eu fiquei muito pobre. Partindo da prefeitura, sim, na cidade de Cotia. Por conta disso, eu evito usar meu carro. Uso em emergências na cidade de Cotia. Tá? Então, todos os jogos matemáticos que eu fiz são bastantes. Eu tenho 2 caixas. Eu até posso depois, em um outro momento, mostrar na rede social. Todo o material que eu tenho está aqui em casa. Inclusive um bingo que eu tenho. Mas, para levar para a escola, para usar de vez em quando, se eu não for de carro, fica inviável. Bom, esse é um outro assunto. Professor
Ele precisa de estar de 20 a 30 cadernos ou 35 cadernos por dia. Cadernos alunos, corrigir atividades, orientar o aluno, orientar o coletivo, orientar o individual. O professor tem que ter a paciência, a resignação de lidar com as crianças. O professor às vezes precisa ter um certo senso de humor com as crianças para que a aula possa transcorrer bem e até para se tornar uma aula agradável. Bom, o professor enfrenta tudo isso. O professor também enfrenta aqui na cidade de Cotia, e eu já passei por isso, constrangimento. Eu já fui constrangido umas 2 vezes nesses últimos 15 anos. Não aqui citarei escola, mas eu me lembro que algumas escolas receberam orientações que o professor só deve comer a merenda da escola, que o aluno se alimenta, depois que todos os alunos se alimentarem. É doído ouvir isso, mas isso aconteceu, já vi acontecer. Estive numa escola que eu também, como eu percebia que era a orientação que vinha lá da secretaria, e as nutricionistas passavam para as merendeiras, elas tinham o maior medo, morrem de medo de servir um prato para você antes de uma criança, porque o que eles alegam, que eles sempre falaram, primeiro serve as crianças são prioridade. Bem que é verdade, as crianças são prioridade na escola sim, na alimentação sim, eu entendo essa parte. Mas deve haver aí um certo bom senso, que em quase todas as escolas sobra alimento. E os alimentos vão para a lata do lixo. E os alimentos, a gente tem que pensar que ele é repasse de verba federal via nossos impostos, que todos nós, sociedade civil, pagamos. Então, quer queira, quer não, nós temos esse direito. Além do mais, vamos lembrar que em Cotia não temos TIC alimentação. Existem muitos municípios que têm TIC alimentação de 300, 500 reais para professores, até um pouco mais. Nós aqui não temos. Ou levamos marmitas para a sala de aulas, eu vejo que algumas colegas fazem isso, ou compramos as marmitex para telefone, ou esperamos o que sobrar dos nossos alunos. Tá? Claro que existe o bom senso, tem muitas escolas que te servem, não precisa esperar todas as crianças comerem para depois você se alimentar, porque é quase uma humilhação, né? Esperar todas as crianças se alimentarem, o que sobrar, se sobrar, você come. Eu reflito de novo, reafirmo realmente a prioridade das crianças. Mas eu afirmo de bom tom que em todas as escolas sempre sobrou o alimento. Alguns em pequenas quantidades, outras em grandes quantidades. Mas é isso. Isso é Cotia. Bom, professor, ele precisa então, depois acompanhar as crianças até o final da fila. Ele precisa muitas vezes, quase sempre, preparar o que ele vai dar em sala de aula, preparar o seu plano de aula, fazer o seu semanário, preencher o diário, diariamente, por isso chama diário. Olha quantas atribuições tem um professor, né? Se ele não tiver um jogo de cintura, uma agilidade, ele não consegue fazer isso em sala de aula. Eu, às vezes, eu me acho, às vezes ágil, mas também, às vezes, eu tenho que, para dar conta. Para não levar nada para casa, não. Então, o professor tem muitas atribuições em sala de aula. Professor, às vezes, por conta de uma coisa ou outra, traz atividades para casa. Tem que preparar coisas em casa. Tem que ler algum pensador. Esse final de semana mesmo eu tive que fazer meu semanário no domingo. Ver o que eu iria trabalhar na segunda-feira, durante a semana, e tive que digitar. Então é isso, gente. Depois eu vou escrever detalhes por detalhes. Isso que estou falando aqui. Tudo que se caso esqueci de algumas coisas, com certeza esqueci, vou acrescentar na minha fala e fazer essa carta de repúdio ao nosso 5%. Mas é isso.
não vou prorrogar. Uma boa semana a todos. Depois eu venho falar também da nossa destruição de novo. Isso eu não posso esquecer de falar da destruição do nosso plano de carreira na cidade de Cotia, que é muito vergonhoso. E que a gente só pode mudar esse quadro, começar a mudar esse quadro em 2020. Elegendo novos governantes, novas cabeças, pessoas que sejam amigas da educação. Vamos trabalhar muito para isso. Não vai ser fácil. A gente sabe que vamos enfrentar uma máquina com muito dinheiro. É assim que rola a cidade de Cotia, é assim que rola em quase outras cidades. E aqui não seria diferente. Uma boa noite a todos. Fique com Deus.